Então, bem-vindas, bem-vindos para o nosso encontro celebrativo de 1 ano da comunidade. Então, hoje é um dia da gente celebrar, fazer colheitas, ver o que a gente fez nesse 1 ano todo, né? Então, vamos começar aqui vou compartilhar minha tela. E bora lá. Eu quero só testar para ver se vocês estão ouvindo, se eu estou conseguindo compartilhar o som também. Vocês conseguem ouvir o som? Então tá. Beleza. Então vamos lá. Então a gente está aí 1 ano de relaborativa e o Círculo de Conexões pensou como que a gente pode, né, gerar conexão e olhar e ver assim. E a gente entende que não é só sobre dividir em salinhas e trocar, mas também é ter momentos de apreciação e a gente parar para olhar, para celebrar tudo aquilo que a gente já fez, né, olhando para trás. Então a ideia aqui agora é trazer algumas coisas. Tá, 1 ano, mas e aí, o que a gente já fez, né? Parece que fez nada, mas ao mesmo tempo fez um monte de coisa. E aí? Então, essa é a ideia. Então, vamos lá para a nossa retrospectiva aí do ano. Então, a gente fez uma estruturação coletiva de uma comunidade autogerida, o que é super desafiador. Estruturar a comunidade por si só já é algo difícil, ainda mais uma comunidade autogerida, né? Então, a gente fez o desenho inicial dos círculos. Então, tinham aqueles círculos iniciais, teve a Bruna chegando! Teve o círculo de artefatos e complexidades que acabaram se desfazendo, mas outros círculos nascendo também. Então teve isso tudo, essa adaptação, como toda organização viva, né? A gente tem uma comunidade com cara, identidade visual e nome. Oi, Bruna! Uma identidade com cara, identidade visual e nome, que é uma coisa que a gente teve, uma crise existencial, que o nosso nome já estava sendo usado e tudo mais. Mas temos isso tudo agora, inclusive os slides todos novos aqui. A criação e investigação da pergunta de aprendizagem do primeiro semestre, né? Então, como afinal que as pessoas têm a sua evolução profissional e ambientes autogeridos e organizações evolutivas. Nesse ano, a gente também fez essa pesquisa em torno da pergunta de aprendizagem, com os entregáveis para a comunidade, que hoje o papel Curamoras vem apresentado, o Ciclo Novas Formas de Trabalhar, todo esse trabalho maravilhoso que elas fizeram. Também teve uma roda de apoio com questões emergentes de membros da comunidade que estão vivendo no dia a dia, por exemplo, com o Jorge, que a gente fez tipo case clinics, com a Dryjet também, a gente teve um encontro específico para fazer as trocas. Teve um encontro de compartilhamento de artefatos da Fomenta, que ela veio trazer, a Poli veio trazer como que na Fomenta eles fazem essa parte de avaliação e evolução profissional. E na Brasileira a gente compartilhou o artefato de como que a gente demite no Será que é hora de dar tchau. Também teve facilitação de trocas e conversas nesses nossos encontros mensais, né, a partir de diferentes tecnologias sociais. Então, cada encontro a gente usava uma tecnologia social diferente de facilitação, ampliando também aí nossos repertórios. E apresentação de cases de organização autogeridas, como a Brasileira, a CPI Tegos, a PUC do Paraná, a WWF Brasil, a Laço Saúde também. Estruturação do repositório da comunidade, vem aí, né? Então, esse trabalho maravilhoso que eu não canso de falar, que a Eli fez, de pesquisa, né? Da onde que é o melhor lugar, qual que é o melhor repositório, onde que a gente armazena isso tudo. Os círculos já estão usando o Notion, né? O Notion, no final das contas, ele já está estruturado, a gente só ainda não divulgou ele, mas quem atua no círculo já está usando aí o Notion. Diversos momentos de conexão, então a gente prioriza esses momentos de conexão nos encontros, que a comunidade é sobre isso também, no final das contas, né? Sobre pertencimento. E é isso. Valeu, galera. Foi incrível. E vai que é tua, Geise. Vou compartilhar aqui. Não, pode falar e depois eu puxo. Então, a gente queria trazer essa mini retrospectiva do que foi esse 1 ano e junto, né, a gente também quer apreciar as pessoas que ajudaram a gente a construir tudo isso, toda essa história da comunidade até aqui. E como agora a gente está com a honra de ter algumas dessas pessoas aqui com a gente, então a gente vai aproveitar esse momento para isso. Eu vou pedir para a Bel tirar o slide e pedir para que vocês coloquem aí a visualização de vocês
em modo orador, speaker ou qualquer coisa desse tipo. E a Bel vai colocar uma musiquinha. E agora é um momento de convite para apreciação individual. Então, a pessoa que for aparecendo aí na telinha, vocês vão fazer essa apreciação no chat. E é isso. Vocês vão dizer para ela, esse momento é a oportunidade de dizer o que vocês querem dizer para ela, de agradecer, de dizer o que ela representa para vocês. Então, vamos começar. Pode tirar a música. Então, Shirley chegou no meio, mas já entrou na roda aí da apreciação. Então, não precisava entender, era só sentir. Então, agora que a gente já teve esse momento, a gente tem um outro presentinho de conexões para apresentar para vocês, que é como convidar mais pessoas. Eu soube que teve uma pessoa aqui que já estava perguntando isso hoje, então vamos contar para vocês agora. Um Abel. Estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, nosso objetivo não é crescer em número, e sim em potência. Então, para isso, a gente criou um passo a passo aqui para como cada pessoa pode convidar novas pessoas que acham que tem a ver com a comunidade. Você pode fazer o convite e a gente, enquanto círculo de conexões, vai fazer a integração dessa pessoa na comunidade. A gente tem um material de boas-vindas que você pode enviar para a pessoa e deixar ela ficar bem à vontade para decidir, né, se ela realmente quer entrar, se é o momento para ela ou não. E se ela se interessar, tem um link de um formulário de interesse que você envia e a partir daí a gente entra em contato com ela para recebê-la, adicionar no grupo geral da comunidade e também contar para ela do encontro que a gente está chamando de Chega Mais, que é o nosso encontro de integração. E o primeiro vai acontecer dia 26 de junho, às 19 horas. A gente tem um passo a passo que conta detalhadamente tudo isso. Isso aqui é só o resumo. E aí, acho que a Bel vai mostrar agora isso. Tá no Notion, no nosso repositório novo. Então, aí conta tudo, né? A Bel vai mostrar rapidinho, a gente não vai ler, né? Só para vocês verem que tem quem faz o convite, quem faz a integração, para quem é a comunidade e como fazer um bom convite. E aí tem tudo aí, o link do material de boas-vindas, o link de inscrição. Esse é o material de boas-vindas. Você pode mandar o link para a pessoa, não precisa mandar o arquivo. E aí tem umas informações gerais para a pessoa se situar e ver se realmente ela acha que é para ela a comunidade naquele momento. E o formulário de inscrição, que é super curtinho, é só para a gente conseguir saber quem enviou a pessoa e qual o principal interesse dela em participar da comunidade. Então, é só para a gente ter esse direcionamento, e é isso. É só vocês entrarem, a gente vai mandar esse link também, vai deixar, acho que lá no grupo, né, até na descrição do grupo, e também vai mandar por lá, para quem quiser convidar pessoas. E qualquer dúvida, podem falar com a gente, ou comigo ou com a Bel. Acho que Isso, é a isso, ideia é né, que a Bel? gente faça convites potentes no privado, no individual, no um a um, assim, né? Mas depois até acho que talvez a gente até pode fazer o corte desse momento da apresentação para colocar lá no grupo de WhatsApp. Mas então tem ali todo o passo a passo de como fazer e convidar novas pessoas. E é isso, gente. Na parte do Círculo de Conexões, agradecemos muito este momento e celebramos o ano de comunidade e cada um que está aqui. Passo para Isso, novas agora a gente formas de passa trabalhar. isso. Peraí, não entendi agora é o quê? É a tua parte, Bruna. Tô brincando. Ai, ai. Foi tão rápido que eu fiquei, peraí, porque eu já pensei numa pessoa para participar que ela quer, quer dizer, ela
precisa de uma forcinha. E aí, quando vocês falarem, nossa, ela precisa estar aqui. Só que ela é uma pessoa muito ocupada, eu pensando, poxa, eu tô voltando, né? Tipo, vou voltar, tô voltando aos poucos, vou aqui. Inclusive, quero parabenizar, porque é muito lindo ver. Tava no comecinho, não deu para continuar nesse final de ano, começo de ano, foi muita coisa acontecendo. Mas é muito bom ter visto começar e os projetos que saíram quando a gente estava, né, nos grupos e tal. Então, estão todos de parabéns. É muito lindo ver isso se concretizando. E aí, só para eu entender, eu voltar e trazer um convite, né? Trazer um convite. Então, assim. Como vocês estão se vendo? Tipo, que frequência? Porque aí eu sei se faz sentido para convidar essa pessoa ou não. Tem diversas formas de participar da comunidade, Bruna. Dá para participar só do grupo do WhatsApp, né? A pessoa fica mais de ouvinte, dá para a pessoa vir só nos encontros mensais, então que é uma vez por mês, ainda mantém. Tem gente que não vem nos encontros mensais, mas faz parte dos círculos, então é ativa dentro dos círculos. Então tem algumas formas assim de você poder participar. Então, de acordo até com fases da vida, assim, né? Então, em algum momento tu ficou um pouco mais distante, agora volta. Então, cada pessoa vai entendendo o quanto que pode e quer entregar, né? Então, ainda bem que tu trouxe essa pergunta, Bruna. Tu não precisa se preocupar com isso tudo, porque daí o círculo de conexões chega em contato e conversa por meio do papel boas-vindas, né? E é isso, assim, né? Então, a ideia é que vocês pensem se tem alguém que vocês querem convidar, que vocês vejam que faz parte, assim, de estar na comunidade, que esse próximo encontro chega mais, vai ser na próxima quinta, não nessa quinta-feira agora, na outra, às 7 da noite. Então a gente vai. Algumas pessoas já entraram na comunidade, vocês viram ali no grupo, né? Algumas pessoas entrando. Então, para que as pessoas possam se integrar e já começarem a sentir um gostinho do que é participar, e especialmente saber como que ela pode desenhar a própria jornada dentro da comunidade. Assim. Então a gente faz esse convite. Se cada pessoa puder convidar uma pessoa, já é incrível. Uma a mais. É isso. E agora a gente passa a palavra para o Círculo Novas Formas de Trabalhar, que vai trazer toda essa entrega aí das pesquisas que elas fizeram do Curamoras, pelo papel Curamoras, sobre como as organizações autogeridas e evolutivas estão olhando aí esse assunto de evolução profissional. Oba! Uhul! Gente, é muita emoção estar aqui depois de vários meses nesse trabalho do Círculo. Dati, você projeta aí pra gente? Você quer que eu projete aqui? Vou projetar. É que foi tão rápido, tava esperando vocês usarem toda a meia hora que eu fiquei assim, acho que nem eu entendi que vocês tinham Foi passado a rápido, bola pra né? gente. Foi. Desculpa. Deixa eu projetar aqui. Bom, meu nome é Shirley, vocês já me conhecem aí, faço parte aí do Círculo Novas Fórmulas de Trabalhar e sou uma das curamoras. A gente vai apresentar aqui hoje, em celebração a um ano da comunidade, um trabalho que a gente tem feito, uma investigação que nós fizemos ao longo desse primeiro semestre. Lá, só recapitulando, né? Não sei se todo mundo estava, a gente fez um exercício lá no início do ano sobre algumas perguntas, e aí as novas formas de trabalhar trouxe aí uma pergunta para investigar. E a nossa pergunta era: como a evolução profissional pode ser percebida e reconhecida em uma organização autogerida? Na época, essa pergunta veio, inclusive, de uma questão que a própria Bel estava vivendo lá na empresa dela. Isso mobilizou, né? Veio como uma flecha para a gente. Falei, bom, então vamos investigar, entender um pouco sobre isso. E o Círculo se propôs a fazer conversas, né, com pessoas de mercado, com consultores, com empresas que estavam dentro. A gente tinha um recorte, que eram empresas que atuavam, né, com autogestão, e a gente foi investigar, né, de uma forma bem relacional, né, nós nos dividimos, cada uma utilizou aí a sua rede de relacionamento, empresas de destaque no mercado, artigos que apareciam aí como destaque. Então, a gente teve duas frentes, algumas frentes foram uma entrevista, né, papos diretos, e um outro grupo, que foi a Gizia, esqueci o nome dela, Thaís, como que é? A Giz e a Larissa
foram investigar mais a parte de pesquisa, né, de fontes que tinham disponíveis. E com base nisso tudo, nós tivemos aí 12 pessoas, entre consultores e pessoas de autogestão, empresas, buscando responder sempre essa pergunta. E gerou o fruto desse trabalho que a gente vai apresentar para vocês, que além disso, a gente buscou entender também quais os artefatos podiam materializar, né, mais do que só saber como é que é essa resposta, mas o que materializa e traz visibilidade a essa evolução. Então, a gente criou esse material, nós vamos compartilhar com vocês um pouco de tudo que foi, depois a gente vai compartilhar de forma mais macro, né, o conteúdo todo, mas a gente quer mais do que isso seja, enfim, uma base de uma pesquisa aprofundada, que sirva de inspiração para que nós aqui na comunidade e outras organizações possamos trazer essa conversa para a mesa. As curamoras, né? O ciclo Novas Formas de Trabalhar. É a da Tícia, a Gislaine, a Larissa, a Mari e eu. Então, antes da gente iniciar, eu quero agradecer aí as pessoas, né? Aí tem os nomes das pessoas que a gente conversou, que foi a Armando, a Cassiana, a Cíntia, o Daniel, o Guilherme, o Henry, a Johanna, a Isabel, a Lívia, o Marcos, o Rodrigo, a Sanket, e também as empresas, né? Não necessariamente os consultores oferecem as opiniões específicas das empresas, mas essas também foram as empresas que, de alguma forma, a gente teve contato de forma mais prática dos artefatos, enfim, do dia a dia. E aí, para aquecer, a gente tem aí como agenda, né? O que a gente vai apresentar? Um pouco um termômetro, e aí daqui a pouco a gente vai dar uma aquecida sobre essa temática. Depois a gente vai falar um pouco dos conceitos, né? Só para a gente poder partir de uma mesma ótica para todo esse trabalho. Depois a gente vai falar um pouco dos artefatos, e aí a gente tem um presente. Com base em todas essas pesquisas, a gente criou um canvas próprio da comunidade, próprio do círculo, né? Para que possamos aí ter boas conversas, tá bom? Então, para aquecer, eu queria que vocês colocassem aí no chat para mim. E, gente, não me façam passar vergonha de ficar falando aqui sozinha. Então, a pergunta é: o que é evolução profissional para você? Como você mede e reconhece a sua evolução? Então, cada um aí no fundinho do coração, não é? Tem que ser, Mari, senão eu vou passar vergonha aqui. No fundinho do coração de cada um de vocês, o que é evolução profissional e como você mede a sua evolução profissional, gente? Vamos lá encher esse chat, hein? Verdade. Vamos lá. Por amoras não vale responder. Concordo, Dati. Então, bora lá, gente. Quem pode, se alguém preferir também abrir o microfone, se ninguém quiser também, eu posso convidar, né, as pessoas para participar, fiquem à vontade. Eu quero abrir o microfone, Shirley, posso? Ótimo, Bel. Eu comecei a escrever, mas eu não estava ouvindo as palavras. Mas para mim, a evolução profissional, ela é muito a forma de eu conseguir estar alinhada com os meus propósitos pessoais e também com a minha integralidade, que eu não precise, que eu possa crescer em uma organização, eu possa prosperar, eu possa transbordar a minha individualidade, a minha verdade, e quando ela entra em sinergia com o propósito da organização também. Então, para mim, de certa forma, isso é quase que um sucesso. Quando o meu propósito individual também entra em sinergia com o propósito organizacional. E aí, como que eu meço e reconheço a evolução? Bom, eu acho que é muito de ver a minha felicidade, ver se está fazendo sentido ainda. Para mim é muito fácil saber se eu estou gostando ou não. A questão salarial também, ela impacta, com certeza, né? Mas é esse equilíbrio entre dar e receber, né? Que a gente sempre traz aqui na comunidade. Então, olhando se esse equilíbrio entre dar e receber está fazendo sentido, assim. Então, assim. Que lindo. A gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive sobre essa questão do dinheiro, né? Como que o dinheiro entra aí como métricas. A Bruna também trouxe que é sentir que está aprendendo constantemente, me sentir valorizada, e mede através da aprendizagem, né, que vai construindo.
a Nara também trouxe, que é perceber que está em desenvolvimento, fazendo retrospectivas, olhar para trás e ver o caminho já trilhado, norteando caminhos pela frente. A Eli também trouxe, que é fazer o que tem significado para mim. Meço com minha evolução, com o alinhamento dos valores e princípios com atividades que faço. Lindo. Pedro, pergunta boa. Me faz parar aqui para pensar profundamente. Não, depois eu quero um papo com você, hein, Pedro? É uma pergunta que eu adoraria te escutar. Geise, para mim, evolução profissional é quando consigo atingir os resultados que desejo e mereço e reconheço através do reconhecimento que recebo, tanto verbalmente quanto financeiramente. Lindo! E aí, agora, para responder toda essa pergunta aí, eu passo a bola para a Dati, que vai trazer aí o primeiro arrimo desse papo que a gente vai ter aqui hoje. Dati, com você. Bora! Obrigada, Xi, arrasando a facilitação. Gente, temos uma mestre de cerimônias, temos, que mulher maravilhosa. Pessoal, a ideia da gente começar com essas perguntas, fico feliz, Pedro, em saber que foram perguntas interessantes, que você trouxe esse feedback para a gente. Nós vamos conectar bastante com o resultado da nossa análise, quando a gente fez essa mesma pergunta para esses consultores e profissionais que já estão atuando em autogestão. E também é uma forma da gente começar a esmiuçar o cerne dessa pergunta, porque foi algo que aconteceu com nós, conosco também, né, com as curamoras. A gente teve uma hora que a gente estava questionando a própria pergunta de aprendizagem, mas peraí, nós estamos falando sobre. Não, não quero conectar meu áudio, tá? Nós estamos falando sobre. Todo mundo entende o que é uma evolução profissional? Todo mundo entende o que é medir e reconhecer? Estamos alinhados em relação a isso? Então a gente sentiu que para começar falando das nossas descobertas pós essas conversas, que a gente tinha que olhar a fundo a nossa pergunta de aprendizagem. E aí, uma coisa que a gente não coloquei ali para a gente, né, discutir anteriormente é a gente já está partindo, a gente afunilou, na verdade, a pergunta para organizações autogeridas. Inicialmente elas estavam organizações autogeridas e ou evolutivas. Percebemos que falar de organizações evolutivas estava gerando abriu muito o nosso leque de pesquisa, porque o próprio conceito, ele não estava claro, não tem um conceito definido sobre o que é uma organização evolutiva, isso podia dar muitas interpretações, então a gente fechou, né, as organizações autogeridas, mas tá, evolução profissional, perceber, reconhecer. Então, para a gente partir do mesmo ponto, a gente entende que evolução profissional é essa trajetória que mostra o amadurecimento do indivíduo no seu campo de atuação profissional. Não é justamente um amadurecimento, porque se a gente não estivesse falando de algo que cresce, que melhora, que aprimora, a gente não estava falando de evolução, estaria falando de repente em involução, ou simplesmente o que retrata uma trajetória. Aqui a gente está falando de crescimento, de medir, ou crescimento, ampliação, aprimoramento, ou de competências, ou de conhecimentos, ou de responsabilidades, impacto, remuneração. Enfim, tudo isso está dentro dessa caixinha que mede a evolução profissional para a gente, e a gente olhou para isso durante a pesquisa. Quando a gente olha para perceber e reconhecer, a gente entende que perceber como é que você observa e identifica que algo está crescendo, que essa evolução está acontecendo. Então, como se fosse um diagnóstico. Enquanto reconhecer a evolução profissional é validar e recompensar. Então, você dá valor, dá visibilidade para essa evolução e pode ser de uma forma, pode ser de uma maneira mais tangível e formal, que é o que a gente encontra hoje nas organizações tradicionais, e não só, mas e pode ser de forma não formal, informal, então por meio ou de feedbacks ou de convites, de repente para projetos novos, aumento de responsabilidades. Então isso nos ajuda a entender como perceber e reconhecer. E por organização autogerida, a gente tem definições acadêmicas para isso. Aqui a gente está adotando que organizações autogeridas é aquela que opera sem hierarquias tradicionais fixas. Então, ao invés de ter uma gestão centralizada, ela vai atuar com esse poder descentralizado entre equipes e indivíduos que têm autoridade para tomar as decisões que afetam o seu trabalho. Então, fomos mais para o lado dessa autogestão mais radical, se é que eu poderia chamar dessa forma, entendendo que a gente talvez não tenha tantas organizações no Brasil que operem dessa maneira, mas a gente foi buscar o máximo possível
artefatos e reflexões olhando para essa descentralização radical, para que a gente não se repetisse em modelos, métodos, artefatos que já fossem usados tradicionalmente. Então, a gente foi olhar bem para esse lado e talvez organizações evolutivas ficassem no meio do caminho, então por isso a escolha também por organização autogerida. Começamos dessa forma até para a gente ticar algumas premissas que estão por trás dessa pergunta, para a gente nem ter que voltar atrás dela. Então, de onde a gente partiu? Que em organizações tradicionais a gente já tem uma ideia de como a evolução profissional pode ser percebida e reconhecida, que normalmente é por meio dos cargos e dessa evolução que acompanha, né, essa subida da ladeira corporativa por meio de salários e promoções. Que, embora ainda seja uma nomenclatura ampla e às vezes diversos tipos de horizontalização possam ser aplicados, a gente está entendendo que empresas autogeridas são aquelas que têm a autoridade bem distribuída e não um desejo de atuar de uma forma mais humana, mas que realmente essa aplicação da autoridade da distribuição acontece. E também a gente está partindo da premissa que, tanto em organizações tradicionais quanto autogeridas, a gente tem um entendimento semelhante do que significa evolução profissional. Então, é o amadurecimento, essa evolução, esse crescimento, essas definições que eu trouxe antes desse indivíduo. Então, a gente já ticou isso, a gente falou, não, vamos partir desse lugar para a gente não ficar, mas se a organização fosse diferente, se a evolução seria diferente. Vamos partir de algo comum para a gente não ficar questionando a nossa própria pergunta de aprendizagem, que também foi uma grande lição que a gente teve nesse período que passamos juntas. Com isso, a gente vai para o cerne da mudança. Quando a gente olhou, né, a gente falando com essas pessoas, vieram práticas, né, que a gente está aqui chamando de artefatos, a gente vai ter uma sessão só para eles, só para falar deles. Mas a gente entendeu que antes da gente falar de artefatos, a gente tinha que dar sentido a esses artefatos. A gente não adianta a gente falar, tal forma de fazer, ela é interessante, ela vai falar dessa evolução profissional na autogestão, se às vezes ela pode se confundir com algo que a gente já vê em organizações não autogeridas. E aí a questão não é o nome do artefato, não é o artefato em si, mas o que dá sentido a esse artefato. E aí a gente quis, vamos mergulhar no que dá sentido à mudança de como a gente tem de evolução profissional, porque aí depois vai fazer mais sentido a gente olhar para esses artefatos que a gente colecionou. E aí temos esse deparo aqui, né? Como é que a evolução ela é percebida e reconhecida em organizações tradicionais? Essa estrutura subjacente que a gente está chamando aqui é a linearidade. Então, existe uma hierarquia, porque ela é uma estrutura linear que ela segue passo a passo e você vai subindo nessa hierarquia e que se materializa em cargos e promoções, e aí alguns artefatos vão acompanhar isso. Artefatos que podem ser que se repitam quando a gente vai olhar para a autogestão. Mas a diferença é que essa estrutura subjacente é outra na autogestão. E aí o que a gente tem é, ao invés dessa linearidade, a gente tem essa distribuição, a gente tem essa atuação em rede. E aí essa progressão, ela não é mais óbvia. Vou andar esse passo, isso vai me mostrar que eu cheguei na não sei aonde, vai me garantir tal aumento de salário. A gente não tem uma clareza. E aí, diferente da gente contar para vocês, olha, depois que a gente investigou todas essas conversas, empresas, a forma de medir essa, a gente está aqui trazendo uma forma de ressignificar essa progressão, menos como um método, menos como, existe uma forma e está aqui, mas como a gente vai pensar diferente. Então, a resposta esses novos artefatos, eles são uma resposta a, não o artefato em si, pode ter avaliações de desempenho, como a gente é chamado, avaliações, mas elas vão se ressignificar de uma maneira que eu não estou pensando em uma progressão linear, mas eu estou pensando em encontrar respostas para esse avanço profissional, muito ao modelo do que vocês trouxeram aqui no início. Então, eu entender dentro de mim, ou dentro daquele grupo, sendo um grupo, um time, e, né, idealmente que seja aquela organização como um todo, do que faz sentido e a gente criar as escalas para que isso aconteça, mais do que elas virem prontas, que é como a gente entende que isso acontece hoje nas empresas tradicionais. Então, gente, como perceber ou reconhecer uma evolução não linear? O que a gente entendeu é que essa evolução profissional ela vai se dispersar em atributos e entendimentos distintos. E, como a gente falou ali no início, parte da conceituação do que é a evolução profissional
É ampliação, aprimoramento, diversificação de competências, conhecimentos, responsabilidades. Pode ser qualquer um desses atributos ou até outros, desde que faça sentido para o grupo ou até mesmo para uma única pessoa, desde que, é claro, isso esteja em alinhamento, em comum acordo dentro da organização. Então, para a gente, ao invés da gente engessar o que é evolução profissional de uma única forma, o que a organização autogerida tem que buscar buscar como evolução profissional é algo que faça sentido para as pessoas que a compõem. Então, de repente, para mim, como está aqui também como um exemplo, pode ser essa evolução aprendendo coisas novas. Para mim, eu posso medir em desenvolvimento, em aprendizagem, como eu também senti que algumas pessoas trouxeram ali no início. Para uma outra pessoa, para a Chile, pode ser ocupando novos papéis nessa organização que deem ela mais visibilidade, frente a um grupo de interesse que para ela seja importante. Para a Nara, podem ser outras coisas. Então, a forma de perceber e reconhecer essa evolução, ela vai ter que ser adaptada para o que as pessoas dentro dessa organização entendem como evolução. Ai, que complicado! Ninguém disse que era fácil. Então, é isso que a gente chegou. Gente, eu não tenho um critério claro. O que tem é que o claro é que isso vai ser definido por quem está fazendo parte de acordo com aquilo que faz sentido. Então, cabe a cada organização autogerida, de acordo com o seu porte, recursos ou valores que a sustentam, definir e padronizar como é que essa evolução vai ser compreendida e depois reconhecida. Então, eu acho que o grande takeaway para a gente, a grande lição que a gente tirou disso é que essa forma ela vai ser tão múltipla quanto forem os desejos, os entendimentos do que pode ser um crescimento, o que pode significar a minha própria evolução profissional, ao invés da gente atrelar aquilo que sempre foi comum em organizações tradicionais. E aí, até aí eu tô falando, ai, crescimento, ai, visibilidade. E como fica a remuneração? Porque até aí tá fácil, né? A gente faz ali, ai, vamos ajudar mais alguém a se desenvolver aqui e acolá. Mas a gente tem um padrão voltado à remuneração. E a remuneração ela é extremamente importante, ela está no cerne da evolução profissional, não importa o modelo de gestão. Não é porque a gente está falando de outros atributos que a gente reconhece como importantes para a gente, que não vai estar. A gente também não vai querer ser reconhecido a partir de renda, de salário, enfim, de ganhos. Isso deu uma grande questão para as curamoras. Então, conversamos muito sobre isso. Em dado momento, a nossa pesquisa saiu de evolução profissional, foi toda uma remuneração, porque assim, é óbvio que a remuneração é que vai nos dizer se a gente está ou não evoluindo. E dentro de organizações autogeridas, existem vários modelos de remuneração que merecem um estudo à parte. E ficamos aqui com essa proposta, inclusive, disso ser uma próxima pergunta de pesquisa, e entender mais no detalhe, assim, nessa granularidade, como essa remuneração acontece. A grande questão é que, de novo, ela não está sendo, na nossa visão, ela nem pode ser deixada de lado, mas ela também não está, ela não é o ponto-chave como a gente vê hoje. Bom, para eu me sentir crescendo na carreira, eu vou ocupar tais cargos, porque isso também vai me dar maior remuneração. Então, de novo, remuneração ela continua sendo vital, mas ela vai ser realizada de outras formas e provavelmente acompanhará o que foi acordado sobre como a evolução profissional é compreendida, medida e reconhecida dentro dela. E aí, dá aquela confusão na mente, né? Gente, tão bagunçado, como é que eu vou fazer essa reviravolta e essa especificidade, né? Porque eu só tô falando que isso passa a ser muito mais subjetivo e do indivíduo ou de um grupo, eu fico sem um método, né? Vamos então voltar para a hierarquia, né? Tava mais fácil. É, só que o grande problema dela é que, embora ela seja mais simples da gente materializar, ela fica presa a essa mesma estrutura. Você só recebe mais se você sobe ou avança nessa estrutura linear. E por isso que eu falei aqui, né? Essa linearidade até parece facilitar e trazer clareza ao caminho. Só que, quais são as perguntas que vêm para a gente, que nos fazem lembrar de por que é importante, por mais que seja complexo e subjetivo, todo esse processo, por que que ela ainda faz sentido? Porque na empresa tradicional, quem é que decide quem merece ou não subir ou avançar nessa estrutura linear? Se parece claro o caminho a ser trilhado, quão claros são os critérios de percepção e reconhecimento de quem pode ou não ocupar essas posições que estão ali no topo?
que geralmente ficam a critério de poucas pessoas que também já têm privilégios e interesses específicos. E, por fim, que barreiras sistêmicas estão embutidas nesse modelo de evolução profissional? Ou seja, quem é favorecido ou não por essas barreiras? E aqui a gente tem muito uma questão de gênero, uma questão de raça, que no fim, por questões que estão muito aquém do trabalho em si, elas não permitem que essa subida ela seja acompanhada por questões diversas. E aí eu até, né, adicione aqui a sua indignação com as estruturas hierárquicas, porque a gente vai encontrar uma série de questões. Então, quando a gente olha para tudo isso, por mais que a gente esteja surfando nessa complexidade, nessa subjetividade, existem muitos outros motivos para a gente continuar desbravando esse campo e procurando essas respostas que não são óbvias, mas que vão ter que ser desenhadas. Isso é uma escolha. Isso vai depender dos valores que cada um de nós tem e onde a gente escolhe estar. Então, para a gente, o que resume isso tudo é que não só, né, a autogestão é uma escolha pautada em valores, tal qual a nova forma de evolução profissional que advém desse modelo. Então, para quebrar com essa falta de transparência e muitas vezes de justiça, ou até de valorizar coisas que quem está trabalhando em autogestão sabe que é importante, e muitas vezes, né, com prioridades diferentes entre quem está aqui hoje, né, mas, por exemplo, o propósito, a integralidade, equidade, impacto, enfim, justamente porque isso não é tão valorizado, é que pensar novas formas de validar a evolução profissional se faz necessária. E não é um método a ser pronto, né, que está pronto, mas talvez um metamodelo que ajude a refletir sobre o que importa. E, obviamente, com a ajuda de quem já faz junto, a gente já está fazendo e testando, a gente se inspirar e começar da sua própria forma. Então, se isso faz sentido, estamos juntas nessa caminhada pela forma de achar uma maneira de trazer isso. Então, acho que isso foi o que mais claro ficou para gente, para fazer um racional do que ficou, qual foi, né, essa mudança de chave que a gente precisa operar, mais do que como implementa. Tem toda essa mudança de chave e aí eu queria fechar essa parte inicial antes de passar para os artefatos que a gente encontrou, com um resumo que a gente contou com a ajuda da inteligência artificial generativa para chegar em 5 pontos, para a gente resumir as diferenças entre evolução profissional e empresas tradicionais autogeridas, e uma lista que não é 15, são 14, porque, né, a inteligência artificial não foi capaz de contar corretamente. Então, uma lista com 14 atributos que depois eu vou corrigir aqui, devia ter corrigido. Quais são esses 5 pontos para a gente fazer essa mudança de chave? Primeiro que a gente tem que fazer uma transição de paradigma, que a gente ainda está aí, porque aprendeu a viver com paradigmas, né, esses paradigmas antigos, que elas expressam necessidades que fizeram sentido no passado e talvez elas não façam tanto mais sentido hoje. E também essa nova lógica organizacional, ela demanda esse deslocamento de expectativa. Então, de novo, a questão que sai do comando e controle, que a gente já falou tanto aqui, para essa questão de corresponsabilidade, evolução individual e coletiva. E eu vou deixando aqui alguns depoimentos. Esse material todo, a gente vai compartilhar com vocês. E aí a gente extraiu algumas falas dessas conversas que a gente teve para ilustrar esses 5 pontos-chave. O segundo é o reconhecimento como uma construção subjetiva e distribuída. Só uma sintetização de tudo que eu trouxe até aqui. Então, se antes atrelado a cargos e promoções, ele passa a ser compreendido de maneira subjetiva e distribuída, e em vez de uma resposta única e objetiva, surgem práticas adaptativas e semi-estruturadas, que vão sendo iteradas, colocadas para teste, e que é o pré-req para a gente poder trabalhar em cenários de complexidade. A gente tem o ponto 3 como critérios e incentivos baseados em transparência e coerência. Então, é importante, independente do que seja adotado, é que ele seja transparente e dialogue com os valores da organização. E aí, especialmente esse depoimento, essa conversa, eu extraí aqui, porque de uma conversa foi, né, a pessoa me trouxe, que chegou à conclusão que o mais importante era a transparência sobre o que conta e o que não conta na empresa. Pode ser até morar perto ou longe, pode ser cursos e qualificação, mas pode ser até a cor de cabelo da pessoa. Não importa, por mais nonsense que seja. Se é declarado e é transparente que é um critério, quem entra nessa organização está sabendo o que pode ou não fazer e escolhe
grande questão, e aí a gente vai entrar numa camada bem mais profunda, é o quanto a gente pode ou não escolher estar em espaços como esse, né? Por questões estruturais sistêmicas. Mas que o importante é você saber que esses critérios existem e você tem clareza de como atingi-los ou não. Ponto 4, o desenvolvimento interno como premissa da evolução. Então, nesse novo paradigma, a evolução é ancorada em autoconhecimento. Tem um deslocamento, principalmente no foco em você, no centro, com as suas promoções, para um deslocamento desse profissional que quer atuar para contribuir com o coletivo, com um lugar melhor. E aí, obviamente, isso começa em quem está com uma posição de liderança, uma posição que tem um olhar um pouco mais amplo para o todo. A partir desse desenvolvimento dessa pessoa, a gente consegue trabalhar o desenvolvimento do todo. E o ponto 5 é a natureza experimental da autogestão. Então, a construção de uma nova lógica de reconhecimento, ela não é imediata nem uniforme, mas requer o abandono das falsas seguranças do modelo anterior e a disposição para co-construir novas formas de perceber valor e evolução. Então, esses são os 5 pontos que a gente queria deixar para vocês como resultado da nossa pesquisa. E para fechar, o nosso quadro comparativo, também não vou ler ponto a ponto, mas deixar aqui esses 10 tópicos-chave, que é, então, como é que eu resumo essa passada de bastão aqui, né, da organização tradicional para a organização autogerida. Que essa estrutura, por exemplo, ela sai de uma escalonada fixa para uma flexível, baseada em papéis dinâmicos, que o reconhecimento sai da validação de chefias e indicadores formais para esse reconhecimento entre pares, auto-reflexão e coletivo, que o critério de avaliação, ao invés de ser ou esses KPIs, tempo de casa, metas, elas são evidências mais subjetivas e alinhadas a um propósito, feedback que sai do top-down para um contínuo horizontal e contextual, e mais esses 5, que é a mudança de papel, ou no caso de cargo, né, tradicionalmente ela é por mérito, tempo, política interna, e na autogerida é por interesse, habilidade, contexto. A autoridade é uma, né, geralmente você tem uma liderança formal, na autogerida é uma situacional. A transparência muitas vezes é baixa, então você não sabe quais são os critérios para que você muitas vezes avance, ou por que que você deixou de avançar e um colega seu avançou, e às vezes é por interesse ou por favoritismo, né? Enquanto essa transparência ela precisa ser alta na organização gerida. A participação nas decisões geralmente é da liderança ou de um comitê, de um RH, e no caso da autogerida, ela é codefinida entre pares, e os indicadores eles saem das tradicionais promoções, bônus e status para corresponsabilidade, bem-estar e evolução. Com premissas também, contexto, para como é que isso pode acontecer o ambiente de segurança psicológica, como ele tem que evoluir, a relação com propósito e valores, ela é muito mais importante, ela é um direcionador para esse crescimento, essa evolução profissional, o autoconhecimento que a gente já trouxe ali como um pilar, né, mas um ponto-chave, e essa conexão entre evolução pessoal e evolução do sistema, ou seja, essa leitura sistêmica, ela é muito mais forte e determinante quando você está em autogestão do que tradicionalmente. E, meus amigos, eu concluo essa parte mais conceitual. A gente combinou aqui que a gente vai passar para vocês primeiro as outras 2 partes para a gente abrir depois, tá? Que eu sei que já deve ter cabeças fervendo. Eu acho que eu vou fazer isso para a gente depois fluir com naturalidade, conectar os Lecon todos. E eu vou Mas passar a gente pode agora. celebrar, pelo menos Celebra! isso. Vamos celebrar! Uau! Uau! Nossa, muito Ó, incrível. Parabéns, vamos lá. gratidão. Muito bom, obrigado pelas celebrations. Vamos fazer mais celebrations. Antes eu vou passar. Mari, você prefere compartilhar a tua tela, né? Podemos seguir, Dati. Então Tá tudo certo, cara. seguimos. Mari vai seguir com a parte dos artefatos pra gente. Muito, muito que bem. Eu achei muito interessante porque quando vocês responderam a pergunta no chat do que é desenvolvimento para cada uma, né? E isso que a Dati trouxe, do quanto é subjetivo, né? Essa percepção de desenvolvimento e desse processo que também não é linear, né? Nas organizações autogeridas, é, foi muito de encontro com a maneira como a gente classificou os artefatos, assim, como a gente sistematizou os artefatos, né? Então eu acho incrível a gente perceber o quanto é empírico realmente o que a gente está pesquisando e olhando com aquilo que a gente já de cara ouviu de vocês, assim, né?
Então, a gente vai fazer um sobrevoo aqui sobre alguns artefatos que a gente escolheu, assim, que a gente achou que seria, talvez, vai dizer mais, né, o que que essas organizações fazem para materializar esse espaço ou essas situações de desenvolvimento, considerando aí toda essa subjetividade. Pode seguir, por favor, Dati. E aí, como a gente ficou também voltando nos conceitos, para a gente também não perder a mão, né, do que a gente está pesquisando, inclusive do que são artefatos, então a gente também parou para pensar nisso, porque em determinado momento a gente tinha uma lista muito grande, com muitos artefatos, e algumas coisas a gente olhava ali e falava, poxa, mas isso não é um artefato. Isso aqui talvez seja a base de um valor importante para um processo de desenvolvimento acontecer, mas não necessariamente é um artefato, né? Então a gente pegou essas referências de definições de artefato, mas que de alguma maneira todas estão dizendo que são possibilidades da gente trazer, da gente dar visibilidade, da gente trazer forma, trazer para o concreto algumas possibilidades, no caso da nossa pesquisa, né, de proporcionar e de reconhecer desenvolvimento e de tornar isso visível, de trazer isso desse lugar implícito, né? Dessa cultura ali dessa falta de transparência. Então, como é que a gente de fato traz isso para o concreto através de artefatos? Então, a gente está falando de estrutura, de processos, de rituais, de documentos, de ferramentas, de modelos que têm que tem alguma finalidade específica, né? E aqui de criar possibilidades de desenvolvimento e de reconhecimento desse desenvolvimento. Pode seguir, Dati, por favor. Então, a gente foi, nesse processo de sistematização, a gente identificou essas 4 categorias, vamos dizer assim, né? Então, alguns artefatos que a gente percebeu que estavam ali fomentando um ambiente de aprendizagem relacionado ao desenvolvimento profissional. Ouvi isso aqui de vocês, né? De como é importante sentir que eu estou aprendendo para entender para reconhecer que eu estou me desenvolvendo. Artefatos que também vão trazer ali o reconhecimento, a percepção e até a autorresponsabilização na construção de uma jornada significativa, né, de propósito. Então, como isso também vem muito forte, eu acho que nas organizações autogeridas, nessa percepção de que está fazendo sentido para mim o trabalho, né? A avaliação também, acho que faz parte desse processo, mas de um jeito significativamente diferente, né, do que a gente vê nas organizações mais tradicionais. Então, é um jeito diferente de avaliar. E a remuneração, né, que foi, enfim, essa conversa que a Dati também já adiantou, que foi essa polêmica, que é isso, assim, é não tirar a remuneração, é não entender ela como uma moeda acima das outras, mas também entender que ela é um fator importante, que o material, esse reconhecimento também é importante, ainda mais considerando esse cenário, assim, de trabalho informal e precário que a gente vive. Então, acho que é super importante a gente trazer esse ponto também. E aí, esse sobrevoo, vamos seguir para a próxima página, por favor, Dati. Então, a gente tem aqui algumas a gente até chamou de inspirações para artefatos de aprendizagem, porque são artefatos ali que a gente identificou, ou propostas de artefatos muito possíveis de serem alteradas e adaptadas, né? Algumas são bem abertos, assim, muitos deles, né? Então, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de instrumentos, de práticas, registros que materializam processos de aprendizagem, que podem ser individuais, coletivos, e que sirvam como suporte para o desenvolvimento, para a reflexão e para o compartilhamento de conhecimento em organizações autogeridas. Então, a gente trouxe aqui um PDI autogerido, que seria um plano de desenvolvimento individual, mas elaborado e conduzido pela própria pessoa, né, pela pessoa colaboradora. O Feedcast, que seria uma prática de compartilhamento de aprendizados, atualizações ou reflexões para estimular um momento de aprendizagem coletiva.
um mapa de navegação da equipe, que seriam reuniões periódicas entre colaboradores e líder, com o objetivo de estabelecer diretrizes relacionadas às competências técnicas, competências essenciais, relacionais e também indicadores. E aqui, para construir esse mapa de navegação, seriam elaborados objetivos de aprendizagem, né, para a construção desse caminho e desenvolvimento, que são executados em jornadas de aprendizagem com apoio de toda a comunidade. A mentoria entre pares, que foi assim, a gente recebeu várias organizações falando tanto da mentoria como da avaliação entre pares, então acho que é uma prática bem comum na autogestão, onde cada pessoa conta com um ou mais mentores que possuem mais experiência, tanto em habilidades técnicas quanto na vivência dentro da organização. E esses mentores, eles não são chefes, mas são parceiros no processo de desenvolvimento. E uma situação mais específica aqui, que seriam acordos entre unidades de negócios. Então, seria cada unidade da organização negocia as suas metas e entregas com outras unidades, fazendo um processo de espelhamento desses acordos, né, dessas metas. E aí é uma dinâmica que assegura que o desenvolvimento profissional ele não seja apenas no nível individual, mas que ele também se manifeste de forma coletiva e inspire outras unidades, né, e essa troca e essa aprendizagem aconteça. E aí depois a gente tem uma próxima. Pode seguir, Dati, por favor. A gente tem uma próxima junção aqui de artefatos que seriam para essa jornada significativa. Então, seriam instrumentos, espaços que ajudem a alinhar a trajetória profissional com o propósito pessoal, promovendo clareza, cocriação coletiva e direcionamento intencional, né, desse propósito dentro da organização. O que a gente recebeu aqui de mais significativo foi o Círculo dos Sonhos, que seria um espaço baseado no método Dragon Dreaming, para compartilhar visões, desejos e inspirar conexões e propósito coletivo. A missão pessoal, que seria uma declaração redigida por cada pessoa colaboradora que explicita o propósito individual dentro da organização. E essa declaração seria como se fosse um ponto de partida para as responsabilidades que essa pessoa vai assumir e vai desenvolver ao longo do tempo. Então, achei muito interessante como pode ser um jeito de você já conectar a responsabilidade com o que com o que importa, com o que faz sentido, né, para aquela pessoa. E a bússola individual de navegação, que seria uma ferramenta que orienta trajetórias individuais, também com base em propósito e objetivos da pessoa relacionados aos objetivos da organização. Depois disso, temos as inspirações para os artefatos de avaliação. Então, que seriam processos, né, para permitir às pessoas refletir sobre o seu progresso, identificar melhorias, conquistar autonomia profissional, sem necessariamente ter uma hierarquia formal para isso acontecer. Então, são artefatos que combinam autoanálise, feedback coletivo e visão integrada das contribuições e das pessoas também, criando ambientes de corresponsabilidade e confiança compartilhada. Aí a gente tem a gente recebeu também vários relatos de artefatos de autoavaliação, né? Que é esse instrumento, esse convite para as pessoas se autoavaliarem, para refletir sobre a sua trajetória, sobre a sua evolução. Eu conecto isso com o ponto que a Nara trouxe, né? Do que é sentir esse desenvolvimento, né? Poder olhar para a sua trajetória e planejar a sua trajetória. A gente trouxe algumas perguntas sugeridas para um tipo de artefato como esse, que podem ser outras, né? Mas alguns exemplos aqui. Quais foram as minhas principais contribuições nos últimos meses? Existe algo que eu gostaria de começar a fazer ou fazer de forma diferente? Como eu avalio a minha colaboração com outras pessoas da equipe? Estive disponível para escutar e acolher outras opiniões? Enfim, né? Aqui, de acordo com o contexto de cada organização. Avaliação por pares, que acho que foi a que bateu o recorde assim, de prática que a gente recebeu, que é um processo de avaliação colaborativo, descentralizado e baseado na autonomia, onde cada pessoa escolhe a sua própria rede avaliadora,
que pode ser formada por colegas da equipe, do círculo, de outros círculos, enfim, da comunidade. Opa, passou para o outro. Aí. E pode, inclusive, contar com parceiros externos para essa avaliação, né? Se fizer sentido, para acompanhar e refletir o progresso individual da pessoa, né? Então, é uma escolha que promove responsabilidade compartilhada, fortalece os vínculos de confiança, e a prática também pode acontecer de forma coletiva e simultânea, com todos os membros da equipe compartilhando feedbacks em um mesmo momento, o que estimula diálogos abertos e aprendizagem mútua. E, por fim, a avaliação integral, que seria uma maneira mais holística de avaliar, né, e de reconhecer a pessoa na sua totalidade, indo além de critérios técnicos ou comportamentos atrelados a resultados específicos. É um tipo de avaliação que pode considerar outras dimensões, né? Além das contribuições técnicas e das entregas, mas os relacionamentos interpessoais, capacidade de escuta, colaboração, desenvolvimento pessoal e emocional, disposição para aprender, apoio aos colegas, enfim, né? E até a capacidade de cultivar um ambiente saudável e o que mais fizer sentido também para cada organização. E por último, as inspirações para os artefatos de remuneração, que a gente entendeu que são mecanismos transparentes de compensação financeira, desenhados para reconhecer o desenvolvimento profissional pelo viés monetário. Então, é um viés aqui de reconhecimento, né? Não é o principal. Incentivando justiça, consistência e alinhamento com os valores autogeridos da organização. Então, também tem esse processo, a princípio, mais individual, de solicitação de um ajuste salarial, né, que é, de certa forma, comum. O que eu achei interessante aqui é que ele separa. Deixa eu ver se é nesse ou se eu estou confundindo. Enfim, é um formulário, não, existem critérios pré-definidos, incluindo desempenho, resultados e aspectos financeiros pessoais e da organização. Isso que eu achei interessante, que esse modelo não é vinculado à avaliação de desempenho, justamente para evitar essa associação de avaliação com o aumento salarial. Após o preenchimento do formulário, a proposta é apresentada e discutida com o time, que compartilha percepções e avalia a coerência da solicitação em relação ao contexto e às contribuições da pessoa. Então, enfim, várias adaptações podem ser feitas também. Os comitês de remuneração, que são grupos de colegas eleitos, que são responsáveis por avaliar os pacotes de remuneração, com o objetivo de garantir justiça nessas decisões. Esses grupos verificam as contribuições de cada pessoa e, embora não tenham um poder decisório, eles atuam como facilitadores, promovendo diálogos e alinhamentos entre os envolvidos. E a gente também recebeu esse relato de reuniões que acontecem 3 vezes por ano, onde todas as pessoas que trabalham na empresa, exceto as recém-contratadas, elas se reúnem para discutir propostas de aumentos salariais. Então, qualquer pessoa pode propor um aumento, e pode ser uma pessoa da liderança ou que não seja da liderança, e ali, nessas reuniões, existe essa conversa, enfim, envolvendo vários fatores, né? Um debate aberto ali que vai acontecer diante das propostas. Então, Mari. é esse, gente, o sobrevoo, assim. A gente tem mais coisas que a gente não colocou por uma série também de... A gente tentou organizar esses critérios, talvez a gente até reveja alguns, mas eu acho que já dá pano para manga, assim, para... A gente tinha uma lista com 80 artefatos. E aí a gente foi vendo as semelhanças e, inclusive, alguns que estavam mais próximos de modelos mais hierárquicos e mais tradicionais de gestão, né? Então, O Mário, eu só ia colocar um ponto que, apesar da gente ter trazido esses artefatos de remuneração, não quer dizer que se a gente mergulhar só em remuneração, a gente consegue encontrar muitos outros. O nosso foco era entender quais, por exemplo, a gente não trouxe Money Pile aqui. Não necessariamente o Money Pile, a Money Pile é uma prática de remuneração, de distribuição de recursos dentro de uma organização autogerida, mas não necessariamente ele serve ao propósito da pergunta.
ele não necessariamente ajuda a medir a evolução profissional. Enquanto aqui a gente está vendo que práticas de remuneração que, de alguma forma, medem, reconhecem essa evolução. Então, por isso que a pergunta da pesquisa era muito importante, porque senão a gente poderia abrir para muitas. Ah, remuneração pode ser alguma forma, que foi como a gente aprendeu, né? Ganhar mais, né? A pessoa, né? Cresceu na carreira. Mas não necessariamente na autogestão. Mas esses que a gente escolheu, né, aqui, é justamente os que conversam com a pergunta de como a evolução profissional pode ser medida e reconhecida. Só queria fazer esse adendo. Passar de volta para você aí, Mari. Não, acho que é isso. Acho que esse foi o mais polêmico mesmo, assim, dos pontos, porque também cai nessa questão subjetiva, assim, né? Também de, enfim, né? O quanto isso é importante para cada um e também como não pode ser uma prioridade e um único critério, que é o que a gente, de certa forma, vive hoje nas organizações, assim, né? Essa relação direta de remuneração com desenvolvimento. Então, é nivelar, eu acho, né? Colocar, tirar desse lugar, enfim, tá ali mais alto e colocar outras coisas ali em paridade, assim, né? Outras moedas, né? Outras possibilidades de, enfim, de riquezas também. É isso, pessoal. Agora, não lembro para quem que eu... Agora vamos passar para Shirley. Bom, Shirley gente, Stark. e aí depois desse trabalho feito a muitas mãos, a gente pensou assim, bom, o que que a gente pode deixar para a comunidade? Entendendo que não tem uma resposta única, entendendo que não tem um caminho de um passo a passo a seguir. O que que a gente pode deixar como artefato, né, desse nosso trabalho, para que a gente possa inspirar, para que essas conversas possam ser feitas, nós criamos um Canvas. E mais do que trazer, pode passar aí para a gente, Dati, mais do que trazer aí respostas prontas, a gente criou um artefato que é para gerar conversas sobre carreira dentro de ambientes autogeridos. Então, a gente criou aí 7 pontos, né? 7 eixos principais, com possibilidade de conversa, de perguntas que podem ser feitas todas, ou pode ser feitas um de cada quadrante. Não tem uma fórmula mágica de se usar, mas que é um instrumento para inspirar aí as organizações a começarem a ter conversas sobre carreiras autogeridas. Então, tem um quadrante que é propósito pessoal e contribuição coletiva. O outro quadrante é autoexploração e consciência integral. Depois, feedback, reconhecimento. Isso tudo num critério de criar conversas, né? De criar estímulos para que as pessoas possam ser ouvidas, né? Como elas querem ser reconhecidas, como elas querem ser vistas e qual que é o caminho, né? O que elas querem trilhar dentro das organizações. Então, é isso, pessoal. A gente tem aí um tempinho final de perguntas e apreciações, né? Respostas, considerações, críticas, sugestões, enfim. Agora a gente abre, né, um pouco para quem quiser aí sentir de trazer alguma pergunta, alguma consideração. Agora é o espaço para isso. Uhul! Agora é a hora! Com celebrações também! Chuva de emoji! A louca. Celebremos. Celebremos! Como chega para vocês, gente, esse baita trabalho. A Bruna, Bruna. Então, pode trazer. gente, antes de tudo, né, parabenizar, porque tá a coisa mais linda do mundo, assim, tipo, toda a construção, né? E é engraçado porque no final do ano passado, eu fiz um artefato inspirado em uma reunião que a gente teve para uma amiga que quer aplicar na empresa dela, mas ela está bem ocupada, não deu ainda para aplicar. E vendo vocês trazerem, eu vejo que assim, eu não estava muito presente nos últimos meses, mas a gente estava meio que alinhada, a gente construiu uma boa base, sabe, nos primeiros momentos. Então a gente teve boas reflexões que, mesmo eu não estando presente aqui, eu construí
e tá alinhado ainda. Então, é muito legal saber que que a gente colocou bem uma semente, sabe? E faz com que a gente hoje visualize que a gente vive nos nossos princípios. Isso é muito bom, porque é isso, né? Falaram que eu sou a pessoa anti-neoliberalismo. E a gente está vivendo muito numa crise de tudo, né? Então é urgente ter pessoas como vocês que construíram isso e trazem para a materialidade. Então, parabéns. E depois eu mostro para vocês o rolê que eu construí. Mas é basicamente isso também que vocês criaram, assim. É isso que fica legal, porque estava alinhado. A gente construiu uma boa base, assim, uma boa raiz. Obrigada, Bruna. Nara? Nossa, uau, parabéns, incrível, maravilhosas. É mais que uma entrega, é uma entrega além do esperado, além do alcance. Foi realmente, nossa, maravilhoso. Não tem nem palavras para dizer assim o quanto que eu celebro, aprecio, né, todo esse trabalho que foi feito, porque é, eu acho que começou de um jeito até tímido e confuso, né? E aí foi crescendo, e essa concatenação final que vocês fizeram foi realmente, eu acho que a cereja do bolo, porque eu sinto que tem um viés, né? Porque até para as pessoas que vocês entrevistaram, tem a mentalidade que a gente já tem, então, de uma certa forma, não sai muito, acho que até por isso, Bruna, que não sai muito, né, do que a gente já pensa, porque tá ali, né, é Henry, é Sankett, né, Rodrigo, tipo, é a nossa galera, então, de uma certa forma, é legal também que vocês pegaram organizações que estão implementando, né, que aí eu acho que tem mais essa coisa da experimentação mesmo, né, num campo real e não só desse conceito, dessa mudança de paradigma, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Então, essa estrutura hierárquica, ela gera um tipo de evolução que é linear e em escada, e esse novo paradigma que a gente quer implementar na hora que a gente faz a autogestão não funciona por aí, né? Então eu adorei assim a parte conceitual que foi mastigando isso, né? Que foi trazendo o que é esse navegar na complexidade, o que muda. Então assim tá uma aula, né? Eu acho que é um produto, dá para vender para clientes, dá para realmente tangibilizou algo que acho que ficava de alguma forma muito implícito, né, nas nossas cabeças. Então, eu amei, assim, acho que é um super produto, acho que tem muito valor. Vamos conversar amanhã no Círculo Geral, como que a gente monetiza isso agora com o meu chapéu, né, de sustentabilidade financeira, porque eu acho que realmente é um produto único, autoral, né, vem de muitas coisas, né, reconheço muitas coisas vindo, né, da sociocracia, vindo, né, das outras ferramentas que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo a forma como vocês coletaram e organizaram, né, gerando até um artefato no final, é realmente muito autêntica e original. Então, muito valor e sinto que não pode parar por aí, né? Sei que vocês estão cansadas, que vocês não aguentam mais olhar para esses dados, mas vamos dar uma pausa e não perder de vista, porque eu sinto que é, tem valor demais para deixar guardado numa gaveta só para essa meia dúzia aqui ouvir. É isso. Bel, Ai, gente, aprecio demais esse trabalho todo, sim, demais mesmo. O Círculo, um papel muito ativo. E eu confesso que, assim, ó, ao mesmo tempo que eu celebrava e vibrava, pensei, meu Deus, elas devem estar exaustas, meu Deus, elas devem estar exaustas. Ao mesmo tempo que eu celebrava, eu falava, gente do céu, olha a entrega, o nível da entrega que essas garotas fizeram, assim, sabe? Fiquei pensando muito nisso, assim, celebro demais essa organização, essa dedicação e essa entrega de vocês, assim. E especialmente, até botei ali no chat, né? Não só a parte da pesquisa, mas a ideia, como vocês conseguiram sistematizar isso tudo, assim. Então, essa foi a grande sacada, aqueles 4 pilares ali. E a pergunta inicial, eu acho que também fez toda a diferença.
Por exemplo, na brasileira, a gente nunca fez essa pergunta para as pessoas, sabe? E, na verdade, tinha que ter sido a etapa 1, a etapa -1 da estruturação do processo. E ainda dá tempo da gente fazer, com certeza a gente vai fazer essa pergunta para colher o que, que eles percebem como evolução, para além do salário, né? Claro, provavelmente vai vir o salário, mas até para eles poderem abrir a cabeça e ver que existem as outras formas, né? Então, adorei isso. Como que é percebida para a própria organização a evolução, e aí como vocês trouxeram, a partir disso, aí sim o artefato é criado, porque é de acordo com a cultura de cada organização e de acordo com cada sistema. Então, assim, meu, foram vários arras que me deram aqui na cabeça, e também o que dá um alívio é sobre essa questão dessa dinamicidade das organizações autogeridas. Então, a gente até na última reunião que a gente estava fazendo sobre a estruturação do nosso artefato foi, gente, vamos combinar que pode ser a primeira e única vez que a gente está aplicando essa avaliação, pode ser que dê tudo errado e que nem preste para fazer um reajuste. E a gente vai falar para a equipe no treinamento que pode ser que nunca mais tenha a avaliação. Pode ser que dê tudo errado e não tenha. E as pessoas na brasileira já estão acostumadas com isso, na verdade, né? De saber que a primeira versão nunca é a última, porque não existe a última, porque tá sempre melhorando e evoluindo, assim, né? E ainda fecharam com esse Canva maravilhoso, que eu já dei o print, já mandei pro meu WhatsApp, na verdade, já mandei pro grupo do Papel Autogeridas da Brasileira, já tá lá. Então, assim, gente, celebro demais. Incrível, incrível, maravilhoso. Que privilégio estar com vocês neste momento. Ele. E eu só quero apreciar mesmo, né? Eu achei tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Acompanhei um pouquinho a jornada nas nossas reuniões de círculo, né? Consegui sentir, né, o quanto estava sendo custoso e cansativo, mas assim, o jeito que vocês conseguiram organizar as informações, agrupar conceitualmente, o jeito que vocês explicaram, que trouxeram aqui para a gente, além de lindo, claro e útil, sabe? Nem sei mais o que falar aqui para admirar vocês. Um trabalho profundo, né? Que vocês conseguiram falar aqui, né? Em pouco tempo e ao mesmo tempo com clareza, né? E mesmo com os vieses, né, que nem a Nara falou, muito insight novo. E com certeza que dá para aplicar em organizações que já funcionam dessa forma, que eles nem tinham pensado antes, sabe? Tem muita coisa útil mesmo, né? Super prática, aplicável. Então, tô super orgulhosa e bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Temos tantas apreciações, só temos que agradecer em nome aqui das. Infelizmente, a gente não teve a participação aqui de duas das curamoras, a Giz e a Lari, que começaram o trabalho conosco e depois precisaram se afastar do círculo, mas também queria honrar o trabalho delas e seguir fazendo esse trabalho também. E, gente, é isso. Nossa palavra final é um agradecimento à apreciação de vocês. Temos ainda minutinhos aí para dúvidas, mas antes eu não sei se eu passo aqui, se Mari ou Shirley gostariam de dar alguma última palavra antes da gente partir para a celebração final. Eu não, gente. Acho que eu quero muito ouvir vocês. Para além, agradeço também muito as apreciações. Não sei se vai ser hoje, mas quando assim, eu ouvi também outros aspectos, né? Assim, problematizar também o que a gente construiu. Acho isso bem gostoso e acho importante também, né? Então, inclusive a gente conversar sobre o nosso processo de pesquisa também. É, Enfim, foi um aprendizado gigantesco, não só pelos conteúdos que chegaram, mas pela maneira também, né, da gente conduzir esse trabalho, assim, então
eu tenho aqui muitos insights, assim, né, para uma próxima pesquisa e quero muito conversar isso com todo mundo e ouvir vocês. É isso. Obrigada, todo mundo. E eu também só tenho a agradecer, né? Eu cheguei aí no metade do trabalho, mas foi um aprendizado gigante e celebro muito, assim, ter isso construído, né? Com essa grandiosidade da forma que foi, do trabalho que deu, mas celebro muito. E ouvir vocês também, sai com o coração mega quentinho. Então é isso, gente. Obrigada. Gente, assuntos para Canvas, digite, Shirley. Vocês maravilhoso. Quem printou, printou. Mentira que a gente vai compartilhar depois, da melhor forma possível. Falaremos disso no Círculo Geral. Gosto muito da problematização, porque a questão dos vieses, ela é um fato e também é uma consequência da limitação da nossa própria, nosso tempo de pesquisa. A gente foi naquilo que a gente tinha mais facilidade ou acesso, né? E, obviamente, isso é uma limitação do campo de pesquisa. Mas também continuamos recebendo feedbacks, não precisa ser só hoje, e continuamos recebendo sugestões e afins. Obrigada, e eu vou passar a bola de novo para Bel ou para Geise, para a gente ir para a etapa final. Isso, pode Obrigada. ser, gente. Obrigada mesmo de novo, assim. Foi incrível ver esse ciclo se fechando, né? Dessa pergunta de aprendizagem se fechando. No próximo encontro, provavelmente, a gente lança uma segunda pergunta de aprendizagem e me pergunto como que a gente consegue mergulhar nessa pergunta de aprendizagem com entregas legais, mas sem tanto esgotamento. Mas amanhã a gente trabalha isso no CG. Eu nem sei de tudo como foi, se foi esgotamento ou não, mas eu já tô presumindo que foi. Enfim, a gente conversa depois. É, mas é isso, assim. Então a gente não tem. A ideia é que a gente fique um pouquinho mais, ó, 20 e 30 pontual, cara. Que é facilitador, hein? É, e, ó, apreciação para Eli também. Então é isso, gente. Quem quiser se despedir aqui do grupo agora, que o nosso encontro é das 7 às 8h30. E a proposta é que quem quiser continuar a ficar, pegar uma bebidinha, pra gente conversar agora sem estrutura, sem facilitação mesmo. Vou até parar aqui de gravar